qualificava ele como o melhor discipulador de todos os tempos. E Jesus, então, foi o homem mais bem preparado da história para discipular esses 12 homens. Será que existiu um homem que nem Jesus? Acho que não, né? Então, Jesus, de todos os homens que existiram, né, na história aí, né, Jesus foi o homem mais bem preparado. E outro ponto importante é que cada um dos 12 foi escolhido pessoalmente por Jesus. Jesus, ele não foi obrigado a colocar Pedro, Tiago, Mateus, não. Ele foi escolhendo, um por um, né? Ele escolheu esses homens. E outro ponto interessante é que Jesus trabalhou com eles em tempo integral, né? Ele dormia com eles, caminhava com eles, comia com eles, ele vivia tempo integral com esses 12. Jesus comeu, dormiu, ensinou, curou, etc. Passou os seus últimos 3 anos discipulando esses 12 homens. Na verdade, não foi com todos, né? Alguns entraram depois, tal, mas de 2 a 3 anos ele trabalhou com esses homens, 12 homens. E na última noite, né, na ceia, tem a famosa oração de Jesus em João 17. E em João 17, 4, na sua última noite com os discípulos, Jesus orou, né, dizendo que ele havia consumado, terminado a obra que Deus lhe havia confiado. Que obra era essa, né? Ele usou 2 vezes a palavra consumado. Uma foi aqui em João 17 e outra lá na cruz, né? Na cruz ele disse, está consumado. E aqui nessa oração, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando, quer dizer, ele finalizou a obra que me confiaste para fazer. E se você olhar o contexto, ele vai dizer que ele, né, pela palavra, havia já purificado, trabalhado, né, na vida dos discípulos, e ele disse assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Então, Jesus veio aqui à terra e uma das suas missões, além de morrer na cruz, foi discipular esses 12 homens, e aqui está falando, olha, eu concluí, finalizei a obra, o que ele tinha que fazer com esses 12, ele terminou. Qual foi a obra que Jesus se refere que havia consumado? Pelo contexto, vemos que a obra consumada de Jesus eram os 12 discípulos. Jesus está afirmando que concluiu a sua obra de discipulado com seus 12. E logo a seguir, né, em poucas horas, ele estaria sendo crucificado e morto, né? Então, essa foi a oração de Jesus. Bom, depois, então, ó, já dei um panorama para a gente entender, né, quem era Jesus, né, que ele escolheu esses 12, né, Jesus era o homem mais bem preparado para discipular esses 12. Então, depois de 3 anos de discipulado com Jesus, o melhor discipulador de todos os tempos, todos os tempos. Então, qual que é a ideia que a gente tem, né, dos 12?
Jesus discipulando, né, os 12 discípulos de Jesus, o que eles se tornaram? A ideia que a gente tem é que eles se tornaram super crentes. Imagina, Jesus trabalhando tempo integral. O nosso discipulado que a gente faz normalmente por aí, que eu conheço, né, todos eles, é um discipulado de 2 horas quase. Dificilmente o cara vai, às vezes ele gasta mais tempo viajando junto, comendo junto, tal, mas em geral é 2 horas por semana. Jesus trabalhou tempo integral com esses caras, dormia, comia, andava junto, né, ministrava junto. Então a ideia é assim, poxa, depois de 2, 3 anos com Jesus, Jesus criou os supercrentes. A lógica é que o melhor discipulador de todos os tempos faria os melhores discípulos do mundo, não é? Ele escolheu pessoalmente e trabalhou com eles. Poxa, o melhor discipulador de todos os tempos faria os melhores discípulos do mundo. Mas olha só o que aconteceu com os discípulos na última noite com Jesus na ceia conhecida como a ceia do Senhor. Olha só o que aconteceu. Eles começaram, logo depois, Jesus lavou os pés deles, deu o exemplo de humildade e falou para eles: bem-aventurados vocês serão se fizerem isso. E aí o que aconteceu? Eles começaram a discutir quem é o maior entre eles. Olha em Lucas 22. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Quer dizer, lavou os pés deles, ele instituiu a ceia do Senhor. E aí o que aconteceu? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Dá para acreditar que eles começaram na última noite, depois de 3 anos com Jesus, tempo integral, com o homem mais bem preparado da história para discipular? O que eu vejo é o seguinte: imagina a cena. Eles começaram entrando na cidade, Jesus montando no burrinho, e aquela multidão ovacionando, gritando e tal, e Jesus entrando, e os 12 entrando junto com ele. Imagina o que eles sentiram naquele momento. Eles sentiram: nós estouramos na parada. Nós estamos agora na boca do povo. Então, o que eles acharam? Eles já acharam que eles iriam arrebentar agora, né? E aí chegou a noite, eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. E aí, Pedro, embalado por essa discussão, Pedro se acha o melhor entre eles, né? E diz assim: Jesus, né? Eu estou disposto a ser preso e morrer por vocês. Olha o que ele diz em Lucas 33, 34. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Quer dizer, quando ele está dizendo hoje, né, provavelmente já era de madrugada, né? Porque na madrugada Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí tem mais essa: Judas traiu Jesus com um beijo, né?
Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Olha só, irmãos, o panorama do que aconteceu com Jesus, né, na noite da ceia. Você olha para esses homens, né? Você imagina o seguinte: puxa, esses caras aqui deveriam ser os homens mais maduros, espirituais, fiéis, né? Já humildes, preparados, né? Por Jesus para serem os pilares da igreja. Agora, quando você olha essa cena aqui, o que você sente? Você não sente pessoas maduras, mas carnais, carnais, né? Querendo um ser melhor que o outro aqui. Qual foi a reação dos discípulos após a morte de Jesus? Depois que Jesus morreu, eles se esconderam, tiveram medo, se sentiram perdidos, desanimados, derrotados e incrédulos. Incrédulos por quê? Porque Jesus havia predito a seus discípulos que iria morrer e ressuscitar por 3 vezes. Olha só, em Mateus 16, 21, primeiro anúncio. Começou a Jesus mostrar a seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Quer dizer, antes de Jesus ir a Jerusalém, ele falou para eles que ele iria ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Em Mateus 17, o segundo anúncio, olha o que Jesus disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E olha a reação deles. Eles se entristeceram muito. Quer dizer, Jesus falou que ia morrer e ressuscitar, eles ficaram tristes, né? Porque eles viram que eles iam passar por um momento lá de separação de Jesus. Então, eles tiveram até uma reação emocional aqui. E a terceira vez, né, em Mateus 20, 18 a 19, eis que subimos para Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. E aí diz: e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Quer dizer, a caminho, já próximo de Jerusalém, então ele novamente fala que ele iria morrer e ressuscitar. Gente, num período breve, Jesus 3 vezes fala que iria morrer e ressuscitar. E os caras não acreditaram, estavam incrédulos. E aí, qual foi a reação dos discípulos após a ressurreição de Jesus? Você imagina, eles estavam lá para baixo, Jesus morto. Eles ficaram perdidos, com medo, desanimados, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Os caras, né? Jesus ressuscitando, o que que será? A lógica diz que eles iriam vibrar, né? Pô, Jesus ressuscitou, tal, né? E alegria, lembrando do que ele tinha falado 3 vezes. 3 vezes. Qual que foi a reação? Alguns duvidaram, ficaram incrédulos. Tomé falou assim: e eu só acredito se eu tocar no homem, tocar nas feridas dele. Olha a reação, né, dos discípulos. Mesmo após a ressurreição, eles se sentiram perdidos e desanimados.
Eles não estavam ali todo contente, não, agora nós vamos, né? Jesus ressuscitou, venceu a morte e tal, né? Eles podiam estar mais confiantes, vibrantes, alegres, e eles estavam meio para baixo, né? Então, depois de 2 a 3 anos de discipulado com Jesus, o homem mais bem preparado, mais cheio do Espírito Santo, sabedor. Ele sabia, não precisava nem de psicologia, nada. Ele tinha uma capacidade de ler o coração das pessoas, sabia o problema no coração deles, ele tinha palavras para corrigir, para fazer o que ele quisesse, né? Mas depois de 2, 3 anos de discipulado com Jesus, você vê homens imaturos, inconsistentes, infiéis, medrosos, incrédulos, buscando poder, posição e fama. Gente, o melhor discipulador de todos os tempos, né? Aí você vê depois de 2, 3 anos, tempo integral. Você olha esses 12 homens, é desanimador, hein? Eu ficaria desanimado. Não sei vocês, mas eu ficaria. Um traiu a Jesus, outro negou a Jesus. Eu ficaria desanimado, né? Qualquer um ficaria desanimado. Então, qual a conclusão? Jesus falhou no seu discipulado? Jesus escolheu os caras errados, os homens errados? Será que foi isso que aconteceu? Com toda certeza, não. Com toda certeza, não. Esses 12, e a gente vê depois, esses 12 foram os caras certos. Jesus concluiu o seu discipulado com perfeição. Mas está errada essa frase aqui. Foi com perfeição. Até Judas foi escolhido para que se cumprisse as escrituras. Está lá em João 13:18. Mas como que o melhor discipulador de todos os tempos, depois de passar 2 a 3 anos em tempo integral, poderia ter um resultado como esse? Acho que muitas pessoas esperavam outro tipo de resultado. Homens maduros, homens preparados, homens cheios de fé, de amor, prontos para iniciar a obra de Deus sem Jesus. Não é essa a ideia? E olha, todas as definições que eu vejo nesses métodos de discipulado, todos eles colocam que o alvo é discipular pessoas, levando elas à maturidade, a ser maduros como Jesus, semelhantes a Jesus. Então, essa é a visão do trabalho de discipulado, né? Trabalhar com homens, né? Levando esses homens à maturidade espiritual, homens semelhantes ao caráter de Cristo, né? É mais ou menos essa a ideia. E que está aqui. A gente espera que o resultado do discipulado, né? Você vai trabalhar 3, 4, 5 anos com a pessoa, você espera que elas tenham maturidade, homens maduros, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e de amor. Mas esse resultado do discipulado de Jesus se parece mais com um discipulado que fracassou e que não deu certo. E ainda esses homens parecem ser homens imaturos
e despreparados, né? Olhando assim na última ceia, você entregaria a sua missão que você está dando à vida, morrendo na cruz, você entregaria para esses 12 homens, né? Com esse tipo de comportamento, né? E Jesus colocou na mão desses 12. Bom, alguns vão dizer assim: espera aí, Massal, o Espírito Santo é que ia, né, concluir o discipulado de Jesus. Mas, gente, é o seguinte, nós estamos falando, quem que é o melhor discipulador de todos os tempos? É Jesus. Agora, ele precisava que o Espírito Santo concluísse. Então, Jesus não é o melhor discipulador, o melhor é o Espírito Santo. Então, vamos deixar o Espírito Santo, vamos trabalhar deixando o Espírito Santo, né, fazer o trabalho discipulado. Porque Jesus, nos 3 anos, o homem mais bem preparado não conseguiu, né? O Espírito Santo que vai e conclui o discipulado de Jesus. Então, agora, com o Espírito Santo, eles se tornaram o quê? Supercrentes. Os crentes mais cheios de Deus, etc. e tal. Eu vou dizer o seguinte: os apóstolos não se transformaram na legião de super-heróis, não. Mas houve uma mudança na vida deles com o derramamento do Espírito Santo. Eles tiveram uma unção maior, ousadia, sabedoria, discernimento, etc. Mas eles continuaram ainda com problemas. Sobre poder, qual a conclusão? Os apóstolos já tinham experimentado o poder antes. Então, você vai dizer assim, não, depois que o Espírito Santo veio, eles começaram a ter um poder maior, né? Mas os apóstolos já tinham experimentado o poder. Você vê em Lucas 10, 17, né? Os 72 foram enviados, né? Eles diziam assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eles foram, eles curaram, eles fizeram várias coisas quando eles saíram. Aí Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará danos. Então, Jesus esse que deu poder e autoridade para eles, e eles experimentaram isso. Então, esse negócio de poder, autoridade, eles já experimentaram antes do Pentecoste. E eles voltaram empolgados. Mas Jesus fala assim: olha, mas não se alegre com essas coisas, não, de poder, unção, autoridade. Alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Sabe o que Jesus está ensinando eles? Está dizendo assim: ó, não fica empolgado com esse negócio de poder, unção, né, milagres. Não fica. Fiquem contentes com o maior milagres do milagres. Sabe o que é? É a salvação, é a vida eterna. Então, o maior milagre dos milagres é a salvação e a vida eterna. Irmãos, existem muitas pessoas empolgadas, né, que vão atrás de sinais, milagres, maravilhas, né? Mas o maior dos maiores milagres, Jesus está dizendo aqui, é a salvação, é a vida eterna. Então, Jesus está dando essa lição. Então, essa questão do poder, né, foi usado muito durante depois da ressurreição de Jesus, foi. Houve muitos sinais e maravilhas e prodígios.
mas o maior dos maiores milagres é a salvação. Então, não se esqueçam disso. Segundo, vida santa. Os apóstolos, mesmo depois do derramamento do Espírito Santo, com aquele maior dos avivamentos que aconteceu, eles continuaram a lidar com o pecado em suas vidas. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo teve que repreender a atitude errada, pecaminosa de Cefas, né? E quanto à questão do caráter, né? Que os caras tinham um caráter mais santo agora, né? Paulo, olha só o que Paulo fala do seu caráter imperfeito. Ele disse assim, 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele disse: eu sou o principal. Paulo está dizendo, eu sou, o verbo está no presente e não no passado. Ele podia dizer assim, eu fui o maior dos pecadores. Ele não podia dizer, porque agora eu já estou santificado, né, tal. Mas ele não está dizendo no passado, ele está dizendo no presente. Eu sou o principal dos pecadores. Então, Paulo reconhece o quanto era o principal dos pecadores 4 anos antes de morrer. Então, não foi no início do seu ministério, foi assim depois de muito tempo de ministério, próximo, né, à morte, né? E isso foi perto do ano, ele morreu entre o ano 65, 68, alguma coisa assim. Então, 4 anos antes, mais ou menos, anos 61, 60, que ele escreveu a carta de Timóteo. Então, ele está fazendo uma afirmação quanto ao seu caráter. Ele está dizendo assim, eu não sou melhor do que ninguém. Lembro que eu tenho falado para vocês que a gente é uma grande porcaria. É isso que Paulo está falando. Eu sou uma grande porcaria. Eu sou o principal dos pecadores. Eu não presto. Rapaz, é impressionante, hein? Paulo fazer uma afirmação dessa. Então, esse negócio de poder, vida santa, caráter, a gente acha, não, quando o Espírito Santo veio, ele pegou aqueles 12 e fez eles os homens mais poderosos, uma vida, né, santa, eles eram santos, não tinham mais problema com o pecado, e o caráter deles era um caráter, né, perfeito. Não, eles ainda continuaram a lutar nessas áreas. Então, qual que é a pergunta? Que tipo de discípulos Jesus formou? Essa é a grande questão. Porque poder, vida santa, caráter, né? Parece que não é a questão principal aqui. Vamos ver o seguinte. A gente tem a ideia de que Jesus, trabalhando 2, 3 anos, tempo integral, iria gerar os super crentes. Mas ele gerou homens super humildes. É isso que eu quero mostrar para vocês. Homens humildes que reconhecem suas fraquezas e dependem da graça de Deus.
É isso que eu quero que vocês enxerguem. Jesus não veio para gerar homens maduros, cheios de fé, de amor, homens, né, bem capacitados. Não, ele veio para gerar homens humildes, que reconhecem suas fraquezas e dependem da graça de Deus. Olha só, 1 Coríntios 1, 28, 29. Deus escolheu o quê? As coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Pô, você imagine se eles fossem super crentes. Eles podiam bater no peito e dizer, ó, eu vou, eu faço, aconteço, né? Mas Deus não pegou super crentes, pegou homens super humildes. Para quê? Para mostrar que a glória é dele e não nossa. Se os caras fossem super crentes, eles podiam dizer: olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Não, mas tudo que eles fizeram, eles apontavam para Deus. Lembra quando Pedro curou e o cara se ajoelhou diante dele? Ele falou: não, 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 não fui eu. Glorifica a Deus, foi Deus, né? Por quê? Porque eles se tornaram homens humildes. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros. Que é a ideia de vasos de barro? Eles não eram vasos de aço inoxidável, vasos de prata ou de ouro, que eram praticamente inquebráveis, né? Eles eram vasos de barro, que se cair, quebra. Para que a excelência do poder seja de quem? É de Deus e não de nós. Isso tem que estar claro, que não somos nós, não é nós que somos, oh, tal. Não, Deus, ele nos usa, mas o que tem que sempre ficar claro, que o poder é dele, a excelência do poder é dele, a glória é dele, que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, formando discípulos semelhantes a Jesus. Quando a gente pensa em semelhança de Jesus, esse é o outro ponto, outro pensamento equivocado que as pessoas têm. Em homens cheios do poder, de unção, que vai, as coisas acontecem, que o cara fala com um profeta, né? E tal. A gente vai muito por esse lado, pessoas super humildes, super maduras, etc. e tal. Mas Jesus formou os discípulos conforme o seu phronesis. Eu vou explicar essa palavra grega, phronesis. Diz assim: olha, tende em vós o mesmo phronesis que houve também em Cristo Jesus. Então, Filipenses 2, de 5 a 8, é o texto que Paulo escreveu para quem quer ser semelhante a Jesus. Você quer ser igual a Jesus? Você quer se parecer com Jesus? Você tem que ter o mesmo Proneses. Aqui na versão Almeida, revista é atualizada, ele traduziu com o mesmo sentimento. Na NVI está a mesma atitude, né? Que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Froneses, a ideia é você ter a mente, a mentalidade,
né? Pensar como Cristo pensa e ter um coração. Quando falo coração, é a atitude interior, né? É aquela coisa interior que engloba todo o seu ser, né? Então, mente e todo o seu ser, seu coração, como de Cristo, né? O Froneses de Jesus, aqui que nós vemos, eu não vou explicar muito profundamente, porque o tempo não permite, mas ele se esvaziou, ele saiu da glória dele, da majestade, e se tornou homem. Ele saiu de algo infinito, né, para se tornar finito. Então, essa encarnação é algo inimaginável, incompreensível, imensurável, né? Sair da onde Jesus estava, daquela posição de glória, majestade, soberania, onisciência, onipresença, tudo que Jesus era, para se tornar num homem limitado e finito, né? Ele se esvaziou. E dentre a posição de homem, ele assumiu a sua forma de escravo, ele assumiu uma posição de escravo. E, por último, a si mesmo se humilhou até morte, morte de cruz. Porque Jesus, ele ficou ali na cruz, era um lugar de bandido, de ladrão, de sem vergonha, e Jesus estava lá pendurado no madeiro, um lugar de criminosos, de pessoas que não prestavam. E ele estava nu, né, assim, diante de uma multidão. Aquilo é extremamente humilhante, vergonhoso. Então, você quer ser semelhante a Jesus? Você tem que ter essa mentalidade e esse coração, entendeu? Se quer ser parecido com Jesus, você tem que se esvaziar, se colocar como escravo, né? E escravo dentre todas as classes sociais que existiam na época de Jesus, né? E Jesus podendo ser governador, imperador, senador, é, é, vereador, um prefeito de uma cidade, né? Podia ser um empresário, mas não, ele vem e, e assume a posição de escravo. Gente, esse é o Froneses de Cristo. Ele teve essa mente, esse coração, né, de se esvaziar, assumir a posição mais baixa, né? Como é que você se olha quando você olha as pessoas? Você se acha melhor que ela? Então, Jesus se colocou como a menor dos menores. E ele se humilhou. Então, isso é ser semelhante a Cristo, né? É essa humildade de mente e de coração que nós devemos ter. Então, ser semelhante a Jesus é isso aqui, é ser humilde, é se esvaziar de tudo, né? Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, sendo tudo, se fez nada, né? E ele, sendo homem, assumiu ser escravo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, isso é ser semelhante a Cristo, isso é imitar a Jesus. Agora, vamos ver ser um discípulo semelhante
a Paulo. Olha só que interessante. Deus colocou um espinho na carne de Paulo por mais de 40 anos, quando ele escreve esse texto aqui. Por quê? Deus colocou esse espinho. 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Qual que foi o motivo do espinho na carne de Paulo? Para evitar Paulo se orgulhar, né? O orgulho, o ego, o eu sou isso, aquilo. O espinho aqui é para manter Paulo o quê? Humilde. Se é para ele não se exaltar, se empobrecer, o espinho era para fazer o quê dele? Uma pessoa humilde. Então, o espinho na carne é para nos manter humildes. Paulo, por 3 vezes, e esse 3 vezes simboliza para os judeus um pedido insistente, né, para o Senhor remover o espinho. Ele estava assim, meio que clamando: Deus, pelo amor de Deus, me tira esse espinho, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quer dizer, Paulo está assim, sabe, não aguento mais. Mas qual foi a resposta de Deus, né? A minha graça te basta. Quando a gente ouve, né? Oh, a minha graça te basta, né? A gente às vezes não pensa no seguinte, que a resposta de Deus foi não. A resposta para Paulo foi não. Eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Rapaz, isso é doloroso, hein? O cara está clamando, é Paulo, Deus, tira esse espinho de mim. 3 vezes. E Deus fala: não, você irá ficar o resto da sua vida com esse espinho na carne. Ô, louco! Que resposta, hein? Que resposta. Deus está dizendo: ó, minha graça te basta, em outra palavra. Eu não vou tirar esse espinho, você vai ficar o resto da sua vida com esse espinho aí. Mas, em compensação, eu vou derramar a minha graça. Então, 12:9, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Qual que é essa fraqueza? Tornar Paulo tão fraco que ia manter ele humilde. Então, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, porque as fraquezas faziam Paulo o quê? Ser humilde, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual que é esse poder? Ele não falou: a minha graça eu vou te dar? Então, esse poder que Paulo está falando é a graça de Deus. Quando você vai lá em 1 Pedro 5, fala que Deus resiste aos soberbos e aos humildes ele concede o quê? A sua graça. Então, Deus está colocando a graça dele sobre a vida de Paulo, que é o poder de Cristo. Então, Deus nos aperfeiçoa na fraqueza, que aqui é a humildade, nos tornando pessoas mais humildes. E o poder que repousa, poder de Cristo que repousa em Paulo é o que? A graça de Deus. Sabe o que você precisa hoje? Não é de um carro novo, não é de um emprego novo, de
mais dinheiro, de uma casa nova. O que mais você precisa é da graça de Deus. Amém? É da graça de Deus. E a graça de Deus, Deus dá a quem? Aos humildes. Aos soberbos, Deus resiste, mas aos humildes. Então, vocês estão entendendo que você quer ser semelhante a Cristo? Seja humilde. Então, quando você vê a palavra dunamis, que é a palavra poder, ela tem dois sentidos no grego. O poder de realizar milagres e o poder moral e excelência de alma. Sabia? Tem esses dois sentidos. Dunamis, nesse conceito, que é a graça de Deus, é o poder transformador e santificador. Conclusão de Paulo: ser fraco, que vai produzir a humildade, ser humilde, e dependente de Deus. Então, ele fala, é melhor eu ser fraco, porque eu vou depender da graça de Deus. Então, quando sou fraco, então é que sou forte. Mas me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Porque na fraqueza o poder de Deus vai estar sobre mim, que é o quê? A graça de Deus. Então, Paulo quer andar na fraqueza. O que é andar em fraqueza? Na humildade. Por quê? Porque ele sabe que na humildade vai repousar o poder de Cristo, que é a graça de Deus, porque Deus concede a sua graça aos humildes, mas aos soberbos. Então, nós somos fortes quando somos fracos. Quer dizer, ser fraco se refere a ser humilde, para não ser soberbo e se exaltar. Porque na fraqueza, ou seja, na humildade, repousará sobre nós. Não é? Diz, me gloriarei nas fraquezas para que repouse. Então, na humildade, na fraqueza, repousará o poder de Cristo, que é a graça de Deus. Interessante, né? Enxergar esse texto dentro desse contexto de humildade e ser semelhante a Paulo, né? Que Paulo buscava ser semelhante a Jesus. Então, que tipo de discípulos Jesus formou? Olha que interessante. Na noite que Jesus fez a última ceia, ele deu uma lição de humildade. Jesus diz que Judas iria traí-lo, e aí eles discutem quem é o maior entre eles. Pedro, embalado pela discussão, diz: olha, eu darei por ti a minha vida, e logo, algumas horas depois, Pedro nega 3 vezes a Jesus. Então, tendo esse panorama, a gente pensa, Jesus fracassou, né, no seu discipulado. Mas olha só o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Os discípulos meio que desanimados falam, vamos pescar, vamos pescar. E eles saíram à noite. Eles eram pescadores profissionais, eles conheciam o mar, sabiam onde pescar, sabiam o horário para pescar, e eles saíram para pescar e não pegaram nada. Aí aparece Jesus e manda jogar a rede, e eles, pegam um monte de peixe. De novo, a mesma coisa. E aí, então, Jesus tem uma conversa, né, com os 7 discípulos de Jesus, desanimados, foram pescar e não pegaram nenhum peixe. Jesus aparece e manda lançar a rede e pegar uma quantidade enorme de peixes. E aí, Jesus, olha a figura, Jesus está conversando com Pedro na frente dos outros 6 discípulos.
né? Então, essa conversa não é uma conversa particular, mas é uma conversa pública, né? Então, João, tanto que João escreve na sua carta, em João 21, essa conversa. E nessa conversa, 3 vezes Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Aí, de novo, Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Mas aí, quando você vai no grego, né, em português você vê a palavra amor, 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 mas no grego é utilizado 2 palavras que traduzidas em português pode ser traduzidas com amor. Primeiro é agapau, o amor sacrificial. E a outra é a palavra filéu, que é um amor fraternal entre amigos, tá? Então, o que aconteceu? João 21, de 15 a 17. Jesus diz: Simão, filho de João, amas-me, agapau, mais do que os outros? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Aí ele disse: apacenta os meus cordeiros. Aí, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas, agapau? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Aí disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela última vez, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Filéu. Agora Jesus não fala agapau, fala filéu. Aí, porque Jesus falou filéu, Pedro entristeceu-se pela terceira, por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas, filéu? E respondeu-lhe Pedro, né? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, a gente lê esse texto e às vezes não entende exatamente o que está acontecendo. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha, vamos voltar 45 dias antes. Pedro disse: por ti darei a própria vida. Então, temos que lembrar que 45 dias antes, mais ou menos, não é exato, Pedro disse: darei a minha vida por ti, mas acabou negando 3 vezes a Jesus. Então, quando Jesus está perguntando, Jesus está dizendo assim: agapau, porque a palavra ágape ali, né? Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus está redefinindo aqui a palavra ágape, porque a palavra ágape não tem esse sentido de amor incondicional e sacrificial. Mas Jesus, ele disse: agapau é esse amor de dar a vida, né? E é um amor incondicional. Então, a partir daí, Jesus está definindo a palavra agapau como amor incondicional, sacrificial, como ele amou. Agora, imagina a cena: Jesus dizendo de amar uns aos outros como ele amou os discípulos. E Pedro diz: eu vou dar a minha vida. Quer dizer, eu te amo a ponto de dar a minha vida. Mas ele acabou negando 3 vezes a Jesus. Então, nesse texto, Jesus está dizendo: Pedro, você é agapau? Está falando para Pedro: você daria a sua vida por mim? Aí Pedro
sabendo do seu amor limitado por Jesus, ele diz: não, Senhor, eu não, Agapau, eu não te amo com amor sacrificial, eu, filéu, eu gosto de você como amigo. É isso que está acontecendo lá. Aí, pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você é Agapau? Você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Não é pesado, irmão? E aí, Pedro diz: não, Senhor, eu não agapau, eu não te amo com esse amor sacrificial, eu filéu, eu gosto de você como amigo. E aí, pela terceira vez, Jesus muda e diz: Pedro, você filéu, você gosta de mim como amigo? E aí Pedro se entristece e diz: você sabe que eu, filéu, sabe que eu gosto de você como amigo. O que nós estamos vendo aqui? Essa questão toda aqui, talvez vocês não sintam a profundidade disso, mas esse momento foi um momento muito humilhante para Pedro. Ele 3 vezes, isso é insistência de Jesus. 3 vezes Jesus pergunta e questiona o amor de Pedro por ele. Vocês estão enxergando isso? É um questionamento profundo e humilhante na frente de 6 dos discípulos, né? E Pedro ali, ele sabe, ele tem consciência que ele negou a Jesus. E olha, Pedro, agora, diante dos outros, ele se humilha e se quebranta. Por quê? Porque diante dos discípulos, companheiros dele, ele admite o seu amor limitado. Ele não tem coragem. Aliás, ele é sincero aqui, que ele não ama Jesus como ele deveria amar. Eu neguei, eu falhei. E Pedro carregou esse fracasso em todo o ministério dele. Por onde o evangelho foi pregado, todos sabiam e diziam: Pedro é o homem que negou a Jesus 3 vezes. Rapaz, você gostaria de ser conhecido assim? Hein? Que onde se falasse do Marçal, né, do Berté, do Vasni, né, do João Batista aí, da onde falasse de nós, falasse assim: ó, esse cara aqui é o cara que negou Jesus. Aonde ele foi, ele carregou esse fracasso com ele. E quando ele foi crucificado, né, de ponta cabeça, ele disse assim: ele ia ser crucificado, falou: eu não posso ser crucificado como Jesus. Eu tenho que ser crucificado de ponta cabeça. Por quê? Porque eu neguei a Jesus. Você vê até na hora de morrer, ele disse: eu não sou digno de morrer como Jesus. Esse foi o espinho na carne de Pedro em todo o seu ministério, até a sua morte. Ele disse ao morrer: não sou digno de morrer como Jesus. Esse foi o espinho na carne de Pedro que o manteve humilde até a sua morte. Vocês estão enxergando o espinho na carne de Pedro? Nesse episódio, João 21, 15 a 17, ficou claro que Pedro agora está mais humilde e quebrantado e reconhece quem ele é e o seu amor limitado por Jesus. Jesus não estava formando homens perfeitos, infalíveis, que não pecam, completamente maduros. Que tipo de discípulos Jesus formou? Jesus não formou homens perfeitos, infalíveis, que não pecam.
ou homens completamente maduros. Jesus não formou esses caras. Jesus formou homens humildes e quebrantados, que sabem que são vasos de barros e dependentes da graça de Deus. Que tipo de discípulos estamos formando? Supercrentes? É essa a sua ideia? Ou super humildes? Homens humildes que reconhecem suas fraquezas e dependem da graça de Deus. Sabe, é esse que é o equívoco que eu acho que nós, pastores, líderes, estamos cometendo. Nós tanto falamos, não, o caráter de Jesus, homens de caráter, a gente está querendo dizer homens maduros. Mas Jesus não formou esses homens. O foco dele foi formar homens humildes, quebrantados e que dependem da graça de Deus. Quer dizer, eles dependem da graça de Deus porque eles reconhecem as suas fraquezas. E eu acho que nós não temos esse mesmo freneses que houve em Cristo Jesus, essa mesma mente e coração. Nós estamos querendo formar homens semelhantes a Jesus? Nós estamos pensando em gerar homens humildes e dependentes da graça de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que a nossa cabeça está equivocada, né? Nós estamos querendo formar supercrentes, uma legião de super-heróis. Os super-heróis são autossuficientes, confiam em si mesmos, dependem de suas forças e capacidades. Os humildes são quebrantados, que se consideram vasos de barro, são fracos e frágeis, por isso dependem totalmente da graça de Deus. Irmãos, eu vou correr aqui para terminar esse estudo. Que tipo de discípulos, então, Jesus formou? Jesus formou vasos de barro com um tesouro, né? Jesus. É isso que Jesus formou. É ele, não é nós. Nós somos só vasos de barro. É isso que a gente tem que entender, né? Temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus em nós. Resultado final do discipulado Jesus. Quando sou fraco, humilde, é que sou forte. Dependo, por quê? Porque aí eu vou depender da graça de Deus. Então, resultado do discipulado de Jesus, homens humildes, quebrantados, que são totalmente dependentes da graça de Deus. Depois de 2 a 3 anos de discipulado com Jesus, homens humildes que reconhecem que são o quê? Vasos de barro. Então, é esse o froneses, ser semelhante a Jesus. Pessoas frágeis, fracos, quebrantados. É isso. Como é que você se vê? E totalmente dependentes do amor e da graça de Deus. Que tipo de discípulos queremos formar? Supercrentes ou vasos de barro e dependentes da graça de Deus? Então, eu quis reenfatizar esse estudo para que esse paradigma mude na sua mente. Que o seu alvo não é formar supercrentes, que não vão falhar, que não vão errar. Não é isso. Por quê? Você também não é supercrente. Olha no espelho, você vai ver um cara cheio de falhas, que peca, né? E que muitas vezes é orgulhoso e soberbo. Então, deixa eu correr aqui, né? Deixa eu só terminar. Então, o alvo discipulado, homens maduros, são homens que se aproximam, que amam ao próximo com amor incondicional, sacrificial, que negam a si mesmo e tomem a sua cruz. O imaturo é o que ama a si mesmo, que é egocêntrico e soberbo. Maturidade é viver esse amor bíblico. 1 Coríntios 13, 4, 7, que é resumido nesse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é maturidade. O imaturo não consegue viver isso.
E a base principal do amor, o que que é? Descrito lá em Coríntios 13. Não se soberbece, não se ufana, não se exaspera, não é egoísta, não o exaspera, não se irrita porque é orgulhoso, se ufana, se exalta, né? Se ensoberbece, não é egoísta, não arde em ciúmes, né? Não se ressente do mal. Quer dizer, tudo isso aqui significa o quê? O amor é humildade, é ser humilde. A humildade é a base fundamental do amor bíblico. E olha, eu sempre associei maturidade com amor bíblico. Homens maduros são homens que vivem esse amor bíblico. E o que é viver esse amor bíblico? É humildade. Isso que é interessante. Então, a humildade é base fundamental do amor bíblico e maturidade é ter esse amor bíblico. O que é ser imaturo? Ah, eu vou ter que pular isso aí, viu? Já estourou o tempo. Desculpa aí, irmãos, eu não quero estender o tempo, mas eu vou mandar esse estudo. E quando a gente pensa em imaturo, aqui no final, só para vocês pegarem o conceito que eu quero passar, é que o imaturo, a Bíblia associa com crianças, né? Nós somos crianças espirituais. E quando você for ver o que é ser criança espiritual, você vai ver que Paulo vai dizer: vocês são criança porque ainda sois carnais. Então, o que caracteriza imaturidade? Ser criança é ser carnal. Então, isso significa o seguinte, que nós aqui podemos ser criancinha. Ah, o cara é pastor, mas como que ele vai ser criança? Não, criança não é aquele que é recém-convertido, que não conhece a palavra de Deus. A gente tem essa ideia de criança, esse tipo, apesar que tem um sentido disso também. Mas o sentido principal é: sois criança porque ainda sois carnais. Vê isso no texto. Então, carnalidade significa característica de imaturidade e ser criança. Então, homens maduros são homens que amam, né? Que vivem o amor bíblico. Amém, irmãos? Então, por hoje é só. E eu vou dispensar vocês hoje. Amém? Espero que esse estudo ajude vocês a focar. Trabalha humildade, que a humildade é base do caráter. Humildade vai tornar a pessoa ensinável, madura, admitir os seus erros, e isso é fundamental para reconhecer e crescer. Amém? Vou pedir para o Gilmar orar para. Glória a Deus. Oi? Glória a Deus. Foi meio intenso esse estudo, né, irmãos? Mas é muito importante isso. Então, a gente quer ser semelhante a Jesus, humildade. Você pode orar, Gilmar, encerrando, fazendo favor? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade, Senhor, mais uma vez estarmos aqui e contar com a graça que o Senhor tem dado ao Massal. Obrigado pelo empenho, pelo cuidado dele, Pai, pelo tempo gasto, Pai, preparando tudo isso que o Senhor tem nos trazido através da vida dele. Continua sustentando o Massal, guarda ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, muchachos. Deus abençoe, viu? Tchau, muchachos.